sua Bíblia lá em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Tá até aqui, bem simples a frase, né? Que diz assim: o justo viverá pela fé. Vamos repetir? O justo viverá pela fé. Poder sentar em nome de Jesus. Como o pastor Sandro já falou, hoje é uma data muito importante, é onde nós comemoramos a Reforma Protestante. E eu lembro, quando eu estava na escola, eu sempre detestei história. E na época eu fazia parte de uma religião, não conhecia Jesus ainda. Eu detestava que os professores falavam desse assunto, porque eles falavam de uma forma somente histórica. Eles falavam o que interessavam para eles, o que interessava ao sistema. E eu ali não prestava atenção, eu não gostava. E eu confesso que eu não sou fã de história. Sandro é um professor nato de história, Manu ama, mas eu não gosto muito. Mas é necessário a gente estudar, amém? De tudo para se inteirar para a glória de Deus. Então, há 504 anos atrás, aconteceu a Reforma Protestante em 1517. E a gente fala reforma, por que esse nome? Reforma. É porque tinha uma forma, irmãos. A igreja tinha uma forma. O que é uma forma? É uma identidade, é um padrão, é um perfil. E no decorrer do tempo, infelizmente, a igreja houve uma deforma doutrinária, uma deforma de princípios. E sendo assim, a igreja perdeu a forma, precisando de uma reforma. E a reforma foi muito importante para a igreja. E um dos reformadores assim mais conhecidos, existem vários, porque não existe, na verdade, uma reforma protestante. Foram as reformas. E interessante que ao mesmo tempo, mais ou menos, um pouquinho depois, eu esqueci o ano agora, enquanto na Alemanha estava acontecendo a reforma através de Martim Lutero, na Suíça estava acontecendo também um padre também lá, Deus levantou um padre lá, eu esqueci o nome dele agora, para também a Suíça começou a ser renovada novamente pelo poder da palavra de Deus. E quando a igreja cresceu, como eu já falei, a igreja tinha uma forma. A igreja nasceu na forma da palavra de Deus. E, infelizmente, ela perdeu essa forma. E Martim Lutero, esse homem que foi um padre católico, ele nasceu em 1483. Ele era camponês, nasceu numa família camponesa, e ele era alemão, nasceu na Alemanha. E ele era um homem muito religioso e um homem que tinha muito medo da morte. Ele tinha muito medo da morte. Ele ouvia falar muito da ira de Deus, ele tinha medo da ira de Deus, ele tinha medo do julgamento de Deus, e ele vivia sempre em altos flagelos, ele se autoflagelava, ele cumpria várias promessas, fazia vários votos, pagava várias penitências, porque assim ele aprendia, e ele não se sentia perdoado por Deus, ele não sentia o perdão de Deus, ele se achava indigno, pecador, como realmente nós somos, mas ele achava que se autoflagelando, se punindo, ele ia receber esse perdão, só que ele nunca encontrava esse perdão, essa paz dentro dele. E quando ele estava com 22 anos, jovem ainda, ele passou por uma experiência, estava ele e seu amigo, e ele estava em meio a uma tempestade, e ali um raio caiu, matando seu amigo e deixando ele ferido. E ali ele percebeu que Deus tinha algo para falar com ele, Deus tinha algo para fazer na vida dele. E ali, ele dentro ali do que ele sabia, ele fez um voto a Santa Ana, como tinha deixado ele vivo, que ele ia se tornar um padre. E assim ele fez, e começou a se dedicar mais e mais. Chegando um tempo que mandaram ele para estudar, para dar aula, num seminário teológico católico, lá em Wittenberg, na Alemanha. E ele ali um dia dando aula, estudando para dar aula, estudando a carta de Romanos, e já no primeiro capítulo, ele se deparou com o versículo: o justo viverá pela fé.
Romanos 1,17. E ali, aquilo criou grande transtorno dentro de Martinho Lutero. Ele, mas nós estamos aqui pagando indulgências, porque foi aonde a igreja se corrompeu. A igreja foi perdendo, o poder de Deus foi dividido. O poder de Deus não era só de Deus, mas era também do homem, centralizado num homem. Um homem era a autoridade máxima na igreja. O poder de Deus foi dividido. O sangue de Jesus para a igreja daquela época não tinha mais o poder suficiente. As pessoas tinham que pagar indulgência por cada tipo de pecado. E ali, Martinho Lutero foi estudando as Escrituras. Os olhos dele se abriram. Deus tirou a venda dos olhos de Martinho Lutero. E ali, ele estudando as Escrituras, ele cada dia ia sendo confrontado pela palavra de Deus. E a cada dia sua mente ia sendo renovada. E ele percebeu que a justificação, o perdão dos pecados que ele tanto desejava de Deus, só vinha através da fé em Jesus Cristo. Quando Jesus se sacrificou naquela cruz por nós, quando nós cremos nele, nós somos justificados, nós somos redimidos, nós somos santificados nele, em Jesus Cristo. E ali aquilo tomou Martinho Lutero de tal maneira que ele escreveu 95 teses. 95 teses. E ele viu que ele, para receber o perdão de Deus, era através somente de Jesus Cristo, que só a justificação vinha através de Jesus Cristo, como também ele enxergou que a igreja estava desviada da palavra de Deus, que a igreja precisava voltar à sua forma, a forma da igreja que os apóstolos pregavam, da igreja primitiva, da igreja que Cristo estabeleceu, onde somente Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. E ali ele escreveu essas 95 teses. E engraçado, queridos, que quando Martinho Lutero ele foi tocado pelo Espírito Santo, que esse versículo saltou à sua vista, ao seu coração, ele soltou um brado, eu vi como um brado, e declarou assim, ele tirou um peso de si e declarou: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então, a justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor, declarou Martinho Lutero. Por quê, irmãos? Se a gente for estudar, ele era um homem que era religioso, mas tinha momentos que ele tinha ódio de Deus. Ele tinha ódio de Deus, o medo dele fazia ele ter ódio de Deus. E ele tinha ódio dessa ira de Deus, ele não compreendia, porque ele fazia e nunca alcançava. Mas o dia que as Escrituras abriram seus olhos, ele viu que Jesus tinha pago um alto preço por ele. E ele viu que tão grande amor o Senhor sentia por ele e pelas pessoas, e que a justificação só vinha através de Jesus. Então foi aí que tudo começou, os seus olhos abriram, ele viu que a igreja estava toda errada e ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa. E ele escreveu as 95 teses. E em 31 de outubro de 1517, era um costume da época da igreja, eles tinham mania de pregar as coisas nos portões da igreja. Só que coisas que eram de acordo com o que a própria igreja falava, ensinava. Mas não. Ali ele botou 95 teses, tudo ao contrário, botando ali, tudo, tirou a sujeira debaixo do tapete, botou tudo ali, para todo mundo ver. E quando a autoridade máxima da Igreja Católica se deparou com aquilo ali, que é o Papa daquela época, e a igreja toda romana, não gostaram daquilo. Não gostaram, chamaram Lutero para ter uma conversa, um tete-a-tete, um pé do ouvido. E ali Martinho Lutero, convencido pelo Espírito Santo, convertido pelas Escrituras, ele falou que não tinha como se retratar, porque ele não estava errado. Ele estava baseado na palavra de Deus. Ele não podia se retratar,
porque o que ele viu foi a própria Escritura, o que estava escrito na Escritura. E ali o Papa, não satisfeito, mandou uma bula para ele, um recadinho para ele. E ele não aceitou, irmãos. Ele não se curvou diante daquele sistema religioso. Ele não se curvou diante dos homens. Mas ele ficou firme com a palavra de Deus. Ele ficou firme com a revelação das Escrituras. E Lutero, ele amava a igreja, irmãos. Ele não queria causar, ele não queria chamar atenção. Ele queria que a igreja voltasse aos seus princípios, à sua forma verdadeira. Mas aquele pedido de Lutero era uma conversa, era uma volta ao concerto. Só que eles não entenderam assim. O Papa, a igreja, viu como um ato de rebeldia. Achou que Lutero fosse um rebelde. E ali, infelizmente, não teve acordo e ele foi expulso. Não teve mais como permanecer da Igreja Católica. E o Papa, não conformado, levou ele ao Império, achando que ele fosse se intimidar com a autoridade do Império. E mesmo assim, ele ali afrontou o Império com a palavra de Deus. Não temeu. E foi aonde quiseram matar Martim Lutero. Queriam calar de qualquer maneira. Só que aí um homem, que eu esqueci o nome, raptou, sequestrou de forma positiva o Martim Lutero, o ajudando e o escondeu. E nesse período que Lutero ficou escondido, foi aonde ele escreveu as 95 teses. Que ele escreveu, passou a Bíblia, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Não tinha, o povo alemão não tinha acesso à Bíblia, nenhum povo tinha acesso à Bíblia. E ele, nesse período, traduziu todas as Escrituras em alemão. E a partir daí, Deus foi levantando pessoas para ajudar Lutero naquela obra. E ali a palavra de Deus começou a se propagar na Alemanha. A palavra de Deus começou a ter efeito, irmãos, na educação da época, na mídia da época. A palavra de Deus começou a ter vez em toda a nação. Amém? Em toda a nação. E assim, toda a Alemanha começou a se voltar-se para a verdade novamente. E os 5 pilares, os primeiros pilares, as 5 solas, né, que é muito famoso, da reforma, que quer dizer sola, quer dizer somente. São 5. Primeiro, sola fide, sola fé. Não tem ordem, né? Eu falo primeiro assim, sola fé, sola as Escrituras, somente as Escrituras, sola Cristo, somente a graça, somente a graça, e sola a Deus toda a glória, somente a Deus toda a glória. E isso foi os 5 principais passos, as 5 principais teses de Lutero. E ele viu que o fundamento do reino de Deus, o fundamento da palavra de Deus, os principais, são esses 5. E a igreja estava totalmente corrompida, totalmente afastada desses 5 princípios. E ali foi aonde que Martim Lutero, há 504 anos atrás, peitou um sistema religioso, irmãos. Peitou um sistema religioso e prevaleceu, sendo um canal de Deus para a glória de Deus. Trazendo de novo a forma original da igreja primitiva, da igreja que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos. Amém? E assim, irmãos, como a igreja no total perdeu a forma, assim como a igreja ficou deformada, precisando de uma reforma, o mesmo acontece comigo e com você. Nós, individualmente, precisamos de uma reforma. Abra sua Bíblia lá em Salmos 139, versículo 23 e 24. Ou melhor, eu vou ler, vocês anotam aí, faz uma orelhinha, marca com a caneta. Diz assim a palavra do Senhor, o salmista, a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele sempre pediu ao Senhor para sondar,
para ver se ele estava em algum caminho mau e pedia para caminhar ele pelo caminho eterno. E como podemos, irmãos, sermos guiados pelo caminho eterno? Como ser reformado? Como nós vimos aqui, para você precisar de uma reforma, é porque você teve uma forma original. E para você precisar de uma reforma, porque você está deformado. E como nós podemos sermos reformados, irmãos? Somente através da palavra de Deus. Somente através desses 5 solas aqui aplicado em nossas vidas é que nós vamos ser reformados em nome de Jesus. E o primeiro sola, somente as Escrituras, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Amém. Queridos, a Bíblia é o nosso GPS, a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia, na vida de uma pessoa cristã, tem que ser a nossa direção, o nosso guia. A nossa vida tem que ser pautada nas Escrituras. A nossa vida não pode ser tratada por tradições, porque muitas das vezes as pessoas dão mais valores a tradições do que a própria palavra de Deus. E é o que estava acontecendo com a igreja naquela época. Muitas pessoas vivem baseadas em regras humanas e não na palavra de Deus, nos achismos, no que eu sinto. Querido, fé não é sentimento, assim como amor também não. E as pessoas são influenciadas hoje em dia pelas palavras motivacionais. As pessoas estão sendo influenciadas pelos coaches da vida, um modismo que está aí na onda aí. Mas nós que queremos ser de Jesus, que queremos permanecer até o fim e receber a coroa da vida, amém, temos que ser guiados pela palavra de Deus. Quando a gente vê lá, quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo, olha como que ele sabe, ele tentou Jesus com a própria Bíblia. E o Senhor Jesus respondeu ele com a própria Bíblia, com o que já estava escrito. Amém. Jesus não inventou nada, Jesus citou o que já estava escrito. Então é o que nós precisamos, viver moldado somente com a palavra de Deus. É igual quando a gente compra alguma coisa, queridos. Eu já soube de um caso, uma pessoa me contou que foi montar uma coisa sem ler o manual, quebrou antes de usar, porque não usou o manual. E assim somos nós cristãos. Se a gente não ser pautado na palavra de Deus, nós vamos andar quebrados. Vamos andar quebrados. E o Senhor, Ele quer nos reformar nesta manhã, nessa área da nossa vida. Lá em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lá em 2 Timóteo 3:16 e 17 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, queridos, é a palavra de Deus. Vamos deixar Deus reformar a nossa vida através da sua palavra. Não deixe nada mais te influenciar. Deixe a boa semente nascer no seu coração, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu e você precisamos de uma reforma na palavra. Você tem lido a palavra? Como o pastor Sandro aqui falou, pessoas morreram para que a palavra de Deus chegasse a nós hoje. Vidas foram queimadas, vidas foram torturadas, porque não abriram mão dessa palavra, para que hoje eu e você tenham acesso. E nós temos Bíblia no celular, às vezes temos 5 tipos de Bíblia dentro de casa ou mais. E às vezes nós só pegamos e abrimos como estamos dentro do templo. Mas a palavra de Deus é o pão nosso, da nossa alma de cada dia. Amém. Que nós temos que nos alimentar. É disciplina, assim como a gente faz qualquer outra coisa. É uma necessidade, queridos. É uma necessidade. A palavra de Deus não é um acessório. É algo necessário. É um alimento necessário. Amém?
Então, que hoje eu e você, deixe Deus te reformar, que nós possamos voltar a ler, a conhecer as Escrituras, a meditar, a estudar. E o mais importante, a praticar. Amém? Temos que voltar para a palavra. Temos que colocar a nossa vida no prumo da palavra de Deus. O segundo sola, somente Cristo. Somente Jesus Cristo salva, queridos. As suas boas obras não salvam. Isso é nossa obrigação, porque maior obra Jesus fez por nós, amém? É nossa obrigação. E é evidência que o amor de Deus está real na nossa vida. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, a palavra é bem clara. Não tem como a gente botar meio termo. Ah, mas crê em Jesus, mas tem um mais. Então, queridos, esse mais vai atrapalhar. Porque só Jesus é o fundamento da nossa salvação. Quando Jesus falou para Pedro, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, quem eu sou? E Pedro, pelo Espírito Santo, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro: Pedro é o teu nome, mas sobre esta pedra, qual é a pedra? Cristo, Jesus, o fundamento da salvação. Edificarei a minha igreja. Quem edificou a igreja foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra fundamental no reino de Deus. Ele que é o rei dos reis. Só Ele é a santidade, só Ele é a máxima autoridade. Amém? Então ali, só Jesus. Não tem como, queridos, não tem como colocar outro nome para caminhar junto com Jesus. A Bíblia é bem clara. Se nós amamos a Deus, a Bíblia tem que ser a nossa única fonte de regra e fé. Foi a luta de Martinho Lutero também, nós vamos ver. Nós vimos que ele queria que só quem ama a Deus tem que viver somente pelas Escrituras. Então, nossa regra de fé são as Escrituras. E a Escritura diz o quê? Que só há um mediador. Diz que há dois? Tem outro nome? Não, somente um, Jesus. Então, não adianta se enganar por tradições, não. Tradição não vai nos salvar. Quem nos salva é a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? No sacrifício dele. Lá em Atos 4 também diz isso. Atos 4, no versículo 10, 11 e 12. Não precisa abrir, pode anotar. Diz assim a palavra do Senhor. É a Bíblia, está escrito, está dizendo assim. Essa letrinha aqui. Ih, rapaz. Por isso que eu gosto de anotar no caderno. Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, em nome de quem? Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! É bem clara a palavra de Deus, queridos. É bem clara a palavra de Deus. E foi Deus que estipulou isso. Não foi nós, não foi nenhum pastor, não foi nenhum bispo. Foi o próprio Deus, queridos. Só Jesus Cristo. Não existe outro. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se fosse para ser em outra pessoa, Deus ia deixar aqui. O Espírito Santo ia escrever o nome da outra pessoa. Mas não, é somente em Jesus Cristo. Salvação somente em Jesus Cristo. O terceiro sola, somente pela graça. Amém? Somente pela graça. Lá em Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém
se glorie. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, é pela graça, é um favor imerecido. Nós não merecemos, nós não somos bonzinhos, melhores do que ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Precisamos de Jesus. É como se a gente estava andando e ali um pedaço do caminho caiu, desabou, e a gente não tem como passar. Jesus é essa ponte que a gente só vai conseguir atravessar por outro lado se a gente estiver passar por ele e com ele. Amém, queridos? Em nome de Jesus, o quarto sola fide, somente pela fé, que é o versículo que o Espírito Santo usou para abrir os olhos de Martim Lutero. O justo viverá pela fé. Você não vai esquecer mais esse versículo. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A palavra do Senhor também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé, querido. É pela fé. É pela fé. Simplesmente assim. O quinto sola, somente a Deus a glória. A igreja se corrompeu também dividindo o poder de Deus. Obrigada, irmão. Dividindo o poder de Deus, colocando autoridade, colocando homens como se não tivesse pecados, como se fosse incorruptível no lugar de Deus. A palavra dele era tudo. Não, a palavra de Deus quer tudo. A última palavra é de Deus. E diz lá, irmãos, em 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios, não esqueça desse versículo, grave, é muito importante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo, irmãos, tudo. Obrigada. Tudo. Aqui deu exemplo do comer. Saber comer, às vezes nós não sabemos. Comemos para a vergonha de Deus. Bebemos para a vergonha de Deus. Às vezes estamos trabalhando e no nosso trabalho, em vez de glorificar a Deus, às vezes fazemos vergonha para Deus. Então, tudo que a gente for fazer, querido, que seja para a glória de Deus. Os mínimos detalhes. Com Deus, se você é de Deus, não aqui eu sou de Deus, lá não, lá eu sou Fabiana. Não, eu tenho que ser Fabiana de Deus aqui, lá, onde eu for. Eu tenho que ser a Fabiana e a Fabiana de Deus. Amém? E em tudo que a Fabiana for fazer, que a Fabiana venha se esmerar, venha depender do Espírito Santo para fazer tudo para a glória de Deus. É na nossa casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, que tudo seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Queridos, todos os dias, todos, nós precisamos ser reformados. Todos os dias. Se a gente vai olhar, a nossa casa precisa de uma reforma, está lá a goteira, aí está lá a parede suja, mas tem lá uns rebocozinhos. Aí a gente vai, às vezes, vamos passar uma pinturazinha, vai adiantar, né? Mas não, é preciso, não adianta maquiar, é preciso tirar o reboco, passar um gesso, né? Os pintores aí de plantão, passar um gesso. Às vezes, o pedreiro ali, às vezes é necessário embolsar, nem gesso vai dar jeito. E assim a reforma na nossa vida. Não adianta a gente maquiar, a gente fazer uma coisinha aqui achando que isso vai amaciar o ego de Deus. Deus não tem ego, não. Deus é Deus. E infelizmente que nós que temos. E esse nós temos que matá-lo. Porque ego bom é ego morto. Amém? Quem tem que ter toda a glória em nossa vida é Deus. Somente a Ele toda a glória. A gente tem que ser reformado também nisso. Reformado para a nossa vida seja verdadeiramente para a glória de Deus. Temos que reformar a nossa fé
Porque muitas das vezes nós dizemos que somos de Jesus, mas somos incrédulos. Não cremos nele. Nós temos que reformar a nossa fé na salvação em Jesus Cristo, porque às vezes nós estamos baseando a nossa salvação. Eu fiz isso aqui para Jesus, Jesus vai entender, ele vai me perdoar. Não. E é pela graça, nada do que a gente faça. É pela graça. Então, queridos, nós precisamos de uma reforma. Não adianta passar uma pintura, carregar uma Bíblia, dizer que é cristão por ser. Precisamos de uma reforma, verdadeiramente. Amém? Amém. Precisamos que esses 5 solas venham fazer parte da nossa vida diariamente. Que Deus venha reformar a minha e a sua vida. Mas para isso nós precisamos, o primeiro passo é reconhecer que precisamos de uma reforma. Não é querer tapear, botar algo para esconder, botar, aqui tá, não precisa pintar aqui não. Eu vou botar aqui o guarda-roupa para tapar ali, não vou fazer mais nada. Não esconda. Não coloque a sujeira para debaixo do tapete. Não coloque guarda-roupa para precisar do embolso que precisa ser novamente na sua vida, do gesso, da pintura na sua vida. Não. Reconheça que tem algo deformado. Não se engane, porque de Deus ninguém se zomba. Deus a gente não vai enganar, queridos. O importante é a gente reconhecer e se quebrantar e deixar Deus nos dar a forma do seu Filho Jesus Cristo dentro de nós. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a reforma que nós precisamos é urgente, é para ontem. Porque Jesus não vai levar pessoas precisando de embolso, precisando de pintura. Não. Jesus vai levar pessoas que realmente se prostraram diante dele, creem no sacrifício dele, depende da sua graça e vive conforme a forma da sua palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós precisamos da reforma de Deus em nossas vidas, queridos. E essa reforma é urgente. Por isso, o Senhor nos chama hoje a perseverar e a viver seguro na fé em Jesus Cristo, confiando na sua graça, sendo guiado pela sua palavra e em tudo na nossa vida, dando a Deus a glória que é devida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, te glorificamos e te exaltamos pelo teu mover do teu Espírito em 1517, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor levantou homens, Senhor, e eu creio também que mulheres como a Catarina, como outras mulheres, Senhor Deus, na história da igreja, que se doaram, Senhor, que peitaram o sistema religioso, que botaram a sua cara a tapa, Senhor, que verdadeiramente entregaram a sua vida a Ti, Pai, para que algo novo o Senhor pudesse fazer na nação onde eles moravam, Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela vida de tantos homens que o Senhor levantou. Muito obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Porque ai de nós, Senhor, se não for a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor reformou a vida de Martim Lutero, assim como o Senhor reformou a vida de tantos homens, Senhor, tantas vidas, assim como o Senhor impactou a Alemanha através da vida de Martim Lutero. Deus, reforma a nossa vida, Senhor. Sonda o nosso coração, Pai. Vê se há algum caminho mau, Pai, e guia-nos, Senhor, pelo Teu caminho eterno, Senhor. E o caminho eterno é Jesus Cristo, Pai, o Teu Filho. Pai, nos ajude a perseverar, Senhor. Nos ajude a perseverar na fé em Jesus Cristo. Nos ajude a confiar na Sua graça. Nos ajude, Pai, nos guia pela Tua palavra. Deus, nos lava, Senhor. Nos lava, nos liberta de todo tradicionalismo, de toda regra humana. Senhor, nos liberta da libertinagem, Senhor.
Nos liberta, Senhor Deus, de tudo aquilo que vai contra a Tua palavra. Senhor, renova a nossa mente, Espírito Santo. Renova a nossa mente. Limpa o nosso coração. Liberta-nos pelo poder da Tua verdade. Senhor, liberta-nos da frase, o que que tem? Liberta-nos, Senhor, da frase, Deus entende. Liberta-nos disso, Senhor. E reforma-nos, Senhor. Reforma-nos, Senhor. Eu sei, Pai, que dá trabalho. Eu sei, Pai, que às vezes dói, mas precisamos ser reformados, Senhor. Tira os entulhos da nossa vida. Tira, Senhor, as poeiras debaixo do tapete. Tira, Senhor, aqueles rebocos mal feitos, Senhor. Tira aquelas manchas, Senhor. Tira aquelas infiltrações, aquelas goteiras da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Conserta, Espírito Santo. Oh, Senhor, eu te peço, me conserta nesta manhã, Jesus. Me reforma, Filho de Deus. Oh, Senhor, sonda cada irmão que está aqui. Sonda as crianças que estão lá também aprendendo a sua palavra. Senhor, venha reformar a tua igreja, Senhor. Precisamos da tua reforma hoje, em 31 de outubro de 2021, Senhor. Precisamos de uma reforma, Senhor, para que Maricá venha ser transformado também, venha ser alcançado pela tua graça. Senhor, precisamos de uma reforma para, assim como através da vida de Martim Lutero, a Alemanha foi impactada, Senhor, que o Brasil seja impactado também através de nós. Senhor, reforma a nossa vida, Espírito Santo. Precisamos da tua reforma, Senhor. E através da nossa reforma, Senhor, que nossas famílias, nosso bairro, Senhor, nossa nação, nossa igreja seja reformada, transformada pelo poder do teu evangelho, pelo poder da tua palavra. Senhor, nos firma em ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, meu Senhor. Ajuda-nos a confiar na tua graça, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a se jogar, Senhor Deus, a entrar nos teus rios, Pai, não só com os pés, mas mergulhar, Senhor, na graça do teu Filho Jesus Cristo. Oh Deus, ajuda-nos a ler a tua palavra, aviva-nos, Senhor, anima-nos, ó Deus. Pai, revela pra gente que a tua palavra não é um amuleto, mas sim o pão diário da nossa alma de cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que em tudo, Senhor, em tudo na nossa vida, Pai, não seja por vanglória, mas que verdadeiramente seja para a tua glória, Senhor. Quer comamos, quer bebamos, no trabalho, na escola, no falar, no se calar, seja tudo para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, precisamos da tua reforma, Senhor. Reforma-nos urgente, Pai, em nome de Jesus Cristo.